ao 39. 1 Samuel 25, do 32 ao 39. Glória a Deus. 1 Samuel 25, do 32 ao 39. Eu falei com meu Deus, porque a missionária Raíssa falou que era Outubro Rosa. Eu falei, Senhor, Outubro Rosa. E ela falou, eu falei, tem tema? Ela falou, não, deixa Deus te usar. Se quiser falar de uma mulher da Bíblia, deixa Deus te usar. Eu falei, Senhor, eu vou falar da mulher do fluxo de sangue, né? Tá? Mais fácil. Aí Deus falou, não, você vai falar de Abigail. Eu falei, Senhor, mas eis-me aqui. Vamos aprender juntos, amém, igreja? Amém. Então diz assim, no 32. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impedistes de derramar sangue e de me vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que tu fizeste mal, que se tu não apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que ela tinha trazido e disse, sobe em paz, a tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o Senhor, e o banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e que se amorteceu o seu coração e ficou como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor, que julgou a causa da minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar-se o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para torná-la por sua mulher. Amém? Podeis assentar, igreja. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Então, o texto vem falar, né, de 3 personagens aí nesse texto que me chamou a atenção: Nabal, Abigail e Davi. 3 personagens dessa história. E quem era Nabal? Nabal, né, na expressão hebraica, quer dizer homem tolo, homem louco, homem insensato. Mas a Bíblia, se você ler aqui em 1 Samuel 25, do 1 até o 44, a Bíblia vai nos contar, a Bíblia vai nos explicar, a Bíblia vai nos fazer entender que Nabal era um fazendeiro rico, poderoso, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, diversos servos à sua disposição. Então Nabal nos faz entender a Bíblia que era um homem muito rico. E a Bíblia também vai continuar te explicando, te ensinando, te orientando que Nabal, como eram as características deste homem. Nabal era um homem de mau caráter. Nabal era um homem inflexível. Nabal gostava de conflitos, gostava de guerra. Nabal era um homem duro, maligno. Muitos chamavam, né, comparavam ele como filho de Belial ou homem de Belial. Ele era mau. Ele era um homem duro, maligno. Se achava o dono da razão, ele sempre estava certo. Era beberrão, ingrato. A Bíblia também vai nos dizer
feio, estúpido. São algumas características desse homem chamado Nabal. Aí você vai perguntar, mas irmã Marluce, o que esse homem tinha de bom? O que Nabal tinha de bom? Só tinha uma coisa boa na vida de Nabal. O que ele tinha de bom? A sua mulher, Abigail. Era a única coisa boa que esse homem tinha. Porque a Bíblia vai nos dizer também que o significado, de Abigail é fonte de alegria. E a Bíblia também vai nos dizer algumas características desta mulher. E aqui nesta tarde eu venho entender que essas características dessa mulher também temos nós que estamos aqui presentes. É o mês de outubro voltado para a mulher, mas também temos homens aqui. Mas neste dia de hoje eu venho falar diretamente para você, mulher, que está aqui nesta tarde de hoje. Você também tem características de Abigail. Que características são essas, irmã Marluce? A Bíblia vai nos decorrer que Abigail era uma mulher cheia de virtudes. Era uma mulher de bom entendimento. Abigail era bela, Abigail era equilibrada, Abigail era prudente, Abigail era doce, era sábia, boa, leal, generosa. E além de tudo, é uma mulher com fé e temente a Deus. Tem Abigail na casa neste dia de hoje? Tem Abigail neste sábado aqui adorando ao Senhor? Glórias! E a Bíblia vai nos dizer que após a morte do profeta Samuel, um belo dia, Davi estava no pasto e se depara com alguns pastores ali, com alguns animais pastoreando, ovelhas, cabras, gado. E Davi, sabendo que naquela época havia salteadores, ladrões e lobos, o que ele faz? Naquele momento, ele pega os 600 soldados dele e faz um círculo em volta desses homens, desses pastores, desses animais. Para que, irmã Marluce? Porque ele sabia que ali havia um perigo de vir lobos, de vir salteadores, de ladrões, para querer roubar aqueles homens. E ali, Davi com seus soldados ficaram ali alguns dias com aqueles homens ali, protegendo eles, num bom convívio. O tempo passa e esses homens pegam seus animais e levam até o seu dono, Nabal. E a Bíblia vai nos dizer que após alguns dias, Davi, cansado de guerrear, de um lado para outro, Davi tem fome, Davi tem sede. E Davi ouve dizer que ali próximo havia homens tosqueando, lá no Carmelo. E ele pede que 10 soldados seus vão até aquele local pedir alimento àqueles homens. Mas é interessante que Davi ele pede de forma assim simplérrima. Ele pede esses 10 soldados dele até lá naquele local pedir um alimento. Será que você pode nos enviar um alimento? Será que você pode dar aquilo que você tem, está no seu alcance? Mas Davi sabia que Nabal era um homem muito riquíssimo. Mas mesmo assim, Davi ele não chega de qualquer maneira. Ele chega na sua simplicidade. Você pede para ele se ele pode enviar alimento para nós. Estamos famintos. Ele pede com educação, ele pede na humildade. E a resposta de Nabal foi uma resposta grosseira, foi uma resposta estúpida, foi uma resposta mediante assim, a ignorância dele. Porque aqui no versículo 10 ele responde assim: e Nabal respondeu aos criados de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos hoje fogem do seu senhor, dizendo que Davi era um fugitivo do rei Saul. Que nós sabemos muito bem que Saul queria de todas as maneiras matar Davi. Aleluia! Mas Davi não respondia a Saul com a mesma moeda. Davi fugia das perseguições de Saul e protegia todo o povo, inclusive Saul.
E quando esse homem, Nabal, ele responde dessa maneira, quem é Davi? Não conhece Davi como nada, em outras palavras. Porque aqui no 11 ele fala: tomara eu, pois, o meu pão, a minha água, a minha carne, das minhas reses, que demolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu nem sei de onde vêm. Nabal foi afrontoso. E quando esses 10 homens chegam até Davi e falam para Davi qual foi a resposta de Nabal, a negativa de Nabal, a estupidez de Nabal, a arrogância de Nabal, a Bíblia vai nos dizer que a ira entra no coração de Davi. Davi fica irado, Davi fica raivoso, mediante aquilo que foi levado até ele a resposta. E Davi, ele fala assim: como esse homem me responde dessa maneira? Se lá atrás, um tempo lá atrás, eu cuidei dos pastores dele, eu protegi as ovelhas dele, esse é o pagamento que ele me faz? Eu fiz o bem para ele e ele me paga com mal, com essa arrogância? Jesus! É o papai da glória, aleluia. Quantas vezes você fez o bem para alguém e recebeu o mal? Quantas vezes você, mulher, intercedeu por alguém, aconselhou alguém e vieram com você com uma resposta com humilhação? Meu Deus, eu te amo, Jesus. Aleluia. E ali Davi parte, porque ele fala: não, vão matar todo mundo, vão matar Nabal, vão matar a mulher dele, vão matar os empregados, os servos, os filhos dos servos, vai ficar ninguém de pé naquela casa, pela afronta que Nabal fez ao rei Davi. Essa notícia chega até a casa. Quando Abigail chegou e os empregados, os servos falaram para ela: senhora, o nosso senhor, teu esposo, filho de Bileal, ele mandou uma resposta para Davi. Davi só pediu alimento, ele se recusou. Porém, Davi nos ajudou quando estávamos lá no pasto com as ovelhas. Davi nos protegeu do perigo, dos bandidos, dos ladrões, dos salteadores, dos animais ferozes. Esse é o pagamento que o seu esposo, o nosso amo, o nosso Senhor, mandou responder para Davi. E Davi está vindo furioso. Davi falou que vai matar todo mundo, não vai sobrar ninguém, não vai sobrar um servo, não vai sobrar um filho de servo, não vai sobrar ninguém na casa. Glória. Aí entra Abigail, a mulher diferenciada, a mulher que tem temor ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória, glória. Entra Abigail na história, porque a palavra você vai dizer que Abigail pega todos os alimentos, prepara tudo de bom e do melhor, leva frutas, leva trigo, leva pão, leva carne, ela prepara tudo e parte. Aqui eu começo a pregar a igreja, porque Deus, né, assim pelo misericórdia do Senhor, Ele me iluminou dessa maneira. 4 virtudes de Abigail. Até agora eu falei todas as qualidades dela, mas tem 4 virtudes de Abigail que Deus me chamou a atenção. A primeira atenção é que Abigail é uma mulher corajosa. Por que, irmã Marlúcia? Ela sozinha foi enfrentar os 400 soldados de Davi. Vinha de lá para cá Davi com seus 400 soldados, com espada, para vir para matar, para destruir, mediante a afronta do marido dela. E ela vai daqui para lá com os alimentos, somente ela e Deus em pensamento. Porque como uma mulher vai lutar contra 400 homens, contra 400 soldados raivosos, mediante as afrontas. E ela falou para alguns empregados dela: vão vocês na frente, que eu vou atrás com a minha mula. Mas Deus estava no caminho de tudo. E como é que ela ia fazer para lutar? Como é que ela ia fazer para acabar com tudo isso? Mas ela sabia: eu tenho que movimentar, eu tenho que fazer algo. E ela não vai questionar com o marido. Interessante é isso. Ela pega os
se vence desafios fugindo deles, fugindo do problema, mas se vence os desafios entendendo a eles com Deus do teu lado. É Deus falando contigo neste dia, mulher. Olha, o desafio é grande, a luta é grande, mas é Deus está falando. Eu estou do teu lado, eu seguro nas tuas mãos. Então se movimenta, bota Deus na frente, levanta a tua cabeça, tenha coragem, vá. Glória. Aleluia. Aleluia. Repete assim comigo, igreja. Abigail, mulher corajosa. Oh, glória. A segunda virtude de Abigail. Abigail era uma mulher pacificadora. Por que, irmã Marlúcia? Ela entrou na briga de dois homens. De um lado, Davi, do outro, Nabal. E ela entende que ela precisa o quê? Apaziguar a situação. Ela precisa acalmar os ânimos desses dois homens. Ela precisa levar a paz. Ela precisa levar a harmonia. E quantas vezes também você dentro do teu lado também você tem que acalmar a situação? Quantas vezes dentro da igreja as mulheres têm que interceder e acalmar a situação? Por isso que eu falei, tem Abigail nesta tarde. Aleluia, meu Pai. E assim ela vai. E ela preparou a melhor comida e foi até Davi para pedir pela sua casa. E ela foi no intuito que ela falou: eu não vou encher a cabeça do meu esposo. Eu também não vou chegar lá e encher a cabeça de Davi. Eu preciso levar a harmonia. Eu preciso levar a paz. Eu preciso acalmar os ânimos. Eu sou um instrumento para apaziguar a situação. Repita comigo, igreja. Abigail. Mulher. Pacificadora. Oh, glórias. Mais uma virtude de Abigail. Abigail era humilde. Por que, irmã Marlúcia? Quando ela saiu, de encontro a esses 400 homens, e lá ela chegou no intuito de apaziguar, de acalmar a situação. Quando ela chegou, o texto vai nos dizer que ela desce da sua mula, se prostra aos pés de Davi, com o rosto em pó. Eu entendo com isso, é uma posição de humilhação, irmã Raíssa, missionária Raíssa. Você sair do teu local e se ajoelhar aos pés de alguém, isso é sinal de humilhação, sim ou não, igreja? Glória. Então ali ela se humilha. E detalhe, igreja, que ela assume o problema, ela assume a culpa do marido. Porque ela chega para Davi e fala, pede misericórdia e fala: meu Senhor, a culpa é minha. Meu marido, ele é filho de Bilial, ele é um tolo, mas a culpa foi minha, porque eu não estava em casa quando o senhor chegou e mandou para os seus soldados, pedindo alimento. A culpa é minha, eu não estava em casa, me perdoa, mas eu trouxe aqui os alimentos para o senhor. Ela assume o problema do marido, ela assume a culpa do marido. Porque se for para pensar humanamente falando, eu colocaria a culpa toda no marido. A pessoa que não está ligada com o Senhor, vai botar a culpa no marido. Ó, Davi, a culpa não é minha não, a culpa é dele. Ele que errou. Não, ela assume para ela. Humanamente falando, nós colocaríamos a culpa no marido, mas ela colocou a culpa totalmente para ela. E o interessante, essa posição que ela fez de se humilhar e botar a culpa todo dia para ela só fez com o intuito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Com o intuito que para a guerra acabar, irmãos, para a confusão acabar, alguém precisa ceder. Para a guerra acabar, alguém precisa dar um passo para trás. Você está entendendo isso? Para apaziguar alguma coisa, alguém tem que voltar.
Mas eu estou com razão. Não volta. Se humilha. Você não quer acabar com a guerra? Quer acabar com o conflito? Então volta. E ela sabia que o marido dela não ia dar esse passo para trás. Ela sabia também que Davi não ia dar esse passo para trás. Mas ela inteligentemente ela fez. Oh, glórias a Deus. Então, muitas das vezes, para um conflito acabar na sua casa, no seu trabalho, na vizinhança, é necessário você dar um passo para trás, recuar e se humilhar. Mesmo você estando com a razão. Uma certa vez, uma amiga minha, que é psicóloga, estava conversando, muitos anos atrás, ela perguntou: Marluce, eu nem sonhava, né, entrar na presença do Senhor ainda. Ela falou: Marluce, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Marluce, você quer ter razão ou você quer ter paz? Então, às vezes é necessário, mesmo você na razão, mesmo a verdade estando do teu lado, é necessário você recuar e se humilhar e pedir perdão. Se humilhar e dar o primeiro passo. Ô, glória. Difícil, né? Ó, glória aí, igreja. Glória! Jesus! É difícil, irmãos. Primeiro é para mim, eu me alimento primeiro. Então repita assim comigo. Abigail. Mulher humilde. Ô, glória. E o quarto virtude de Abigail era uma mulher intercessora. Por que, irmã Marluce? Porque ela intercedeu. Ela pediu perdão por Nabal, pelo ocorrido, pela desfeita, pela afronta que Nabal fez a Davi. Ela começou a interceder por Nabal. Ela começou a interceder pela sua família. E quantas vezes você, mulher, também não intercede pelo teu esposo, pela tua filha, pela igreja, pelo irmão, por um parente? Quantas vezes você não jejua? Quantas vezes você é chamada de louca? Quantas vezes você é chamada? Para que esse exagero? Quantas vezes as pessoas não entendem por quê? Porque ora tanto, porque jejua tanto, sobe monte, desce monte, se consagra, tá fanática. Aí tu fala: não, eu tenho uma família, eu preciso clamar pela minha família, eu preciso de libertação pela minha família, eu preciso de uma cura para minha família, eu preciso interceder por uma igreja, eu preciso interceder para a liderança. Oh, glória! Aleluia! E quem está na carne não vai entender, vai achar que você é exagerada, vai achar que você é fanática, vai achar que você não tem mais o que fazer. Mas você sabe do teu chamado de intercessora. E muitas das vezes a intercessora anda sozinha. Sim ou não, missionária? Muitas das vezes a intercessora ela anda sozinha. Muitas das vezes tu não acha que a intercessora é uma mulher maravilha, que não precisa de um abraço, que não precisa de uma oração, que não precisa, ó Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus Santo. Muitas das vezes as pessoas não entendem. Eles acham que a intercessora é uma mulher maravilha. E muitas das vezes a intercessora está intercedendo, mas está sangrando por dentro. Por aí. Mas ele tem que chegar com um sorriso nos lábios e abraçar. Mas muitas das vezes precisa de um abraço. Glória a Jesus. Muitas das vezes a intercessora precisa de uma oração, mas ela vai lá e ora. Glória. Sangrando por dentro, ferida, mas de braços abertos para abraçar uma outra alma. Eita Jesus, aleluia. Diga assim comigo, igreja. Abigail, mulher intercessora. Aleluia. E se você continuar lendo o texto, você vai chegar numa conclusão de que nós lemos aqui, que o tempo passa e aquela mulher ela volta para casa. E quando ela volta para casa, porque tudo aquilo que ela fez, orientada por Deus, Davi fala: pelo seu pedido, pela
sua atitude, a morte não vai chegar na tua casa. Aleluia! Eita Deus! Pela sua atitude, pelo seu desempenho, pela sua coragem, pela sua humildade, a morte não vai chegar à tua casa. Não vou mais tocar naquele homem, não vou mais tocar em ninguém daquela casa, não vou tocar mais nos servos, não vou tocar nas esposas dos servos, não vou tocar nos filhos dos servos. Aleluia! E ela volta para casa. Glória a Deus, Jesus. E quando ela chega em casa, a Bíblia vai nos dizer, ela encontra aquele homem embriagado de vinho. Depois daquela situação toda que essa mulher passa, botando a própria vida dela em risco, que ela poderia chegar lá, ali em Davi não querer nem ouvir, e mandar passar uma espada no pescoço dela. Mas ela botou Deus na frente. Ela sabia que ela não era sozinha. Ela foi com fé. Ela foi temente ao Senhor. Ela botou Deus na frente e foi. Aleluia. E quando ela volta, tá achando que a casa dela tá mil maravilha, que ela fez obra para o Senhor. Não, é Deus falando. Quanto mais você se entrega, mais eu aperto. Quanto mais você se entrega, mais eu uso os teus. Aleluia. Aleluias. É Deus falando. Porque muitas das vezes nós falamos: Senhor, estou fazendo a obra. Senhor, estou obedecendo. Senhor, o que está acontecendo? E as coisas de casa vão só piorando, piorando, piorando. É Deus falando. Na hora certa eu mudo a história. Mas enquanto eu não mudo, quem é você mediante a obra? Enquanto eu não mudo, quem é você mediante a obra do Senhor? Porque, irmãos, humanamente falando, depois de tudo isso que a Abigail fez, na nossa mente humana, de chegar em casa, a casa está mil maravilhas. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Mas não, quando ela chega, o texto diz que o marido estava embriagado. E ela, ó, Meu Deus. dá glória aí, igreja. Glória a vocês que são casados. Ela chega e encontra o marido embriagado. E ela caladinha. O texto vai nos dizer só no dia seguinte que ela passa para o marido tudo aquilo que aconteceu. E o texto vai nos dizer que o próprio Deus tira a vida do seu marido. Porque ele não se arrependeu. Ele continua sendo quem ele era. Com tudo que ela contou, o texto vai nos dizer que ele não muda. E ali a morte chega para ele. E Davi, quando sabe que o marido dela morreu, que ela ficou viúva, Davi manda dizer: convidou ela para ser esposa dele. Aleluia. Mas, irmã Marluce, depois de tudo isso aí, é que Deus quer falar conosco nesta tarde. É Deus falando com você e comigo primeiro, que eu não subo para levar a palavra se primeiro não for para mim o alimento, seja ele fel ou mel. É Deus falando para nós, mulheres e homens também que aqui estão. Existem conflitos que podemos e devemos evitar. Sim ou não? Me ajuda, Jesus. Sim ou não, igreja? Sim. Deus está falando. Existem conflitos que você deve evitar, que você tem que evitar. Mas também existem conflitos inevitáveis. E aí, irmã Marluce? E agora? Mediante um conflito, uma dificuldade, uma guerra, o que eu faço? Não consegui evitar. Aí Deus manda te dizer: você tem que aprender a administrar. Meu Deus. Aleluia! Aprender a administrar um conflito. Já que você não pôde evitar e ele aconteceu, vai fazer o que agora? Voltar a ser o que você era antes? As tuas atitudes de antigamente? Não! Papai do céu já te modificou. Papai do céu já te lapidou. Papai do céu já te transformou. Papai do céu está enviando para você como você vai fazer administrar a situação. Glória, glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque quando você passa a administrar a situação do conflito com Deus na frente, porque sozinho na carne ninguém consegue. Na carne ninguém consegue. No nosso braço nós não conseguimos. Mas se Deus está falando nesta tarde de hoje, eu entro
resolução de conflitos. Oh, Jesus lindo. Estrutura Olha. para você administrar os conflitos. Aleluia. Amém, igreja? Eita! E o que é necessário, irmã Marluce, para saber administrar os conflitos? Inteligência emocional. Me ajuda, Glória! Jesus. Me liberta nessa Aleluia. idade, Jesus. Inteligência emocional. Então, nesta tarde, peça ao Senhor, levanta a tua mãozinha, recebe do céu inteligência emocional, inteligência psicológica. É Deus entrando no teu sentimental, no teu psicológico, para você aguentar, saber administrar os conflitos, seja ele dentro da tua casa, seja ele na tua vizinhança, seja ele dentro da igreja, seja ele no teu trabalho, seja ele na tua faculdade, seja ele lá com teus amigos. Tem conflitos, Senhor, me ajuda a administrar. Aleluia. Aleluia. Porque quando Deus coloca uma inteligência emocional, você começa a ter capacidade de quê? De reconhecer, de entender, de gerenciar o que, irmã Marluce? As suas próprias emoções. Aleluia! Primeiro aprende a lidar com as tuas emoções, depois a emoção do outro. Meu Deus, me ajuda. Primeiro aprenda a gerenciar e entender as tuas emoções, para depois você gerenciar e entender a emoção do outro. Aleluia! Liberta. Porque só assim nós vamos lidar com situações, né, de forma eficaz e construtiva, no relacionamento saudável, seja ele esposo e esposa, filho, filha, amigo, líder, pastor, trabalho, chefia. Se o teu emocional, se você estiver equilibrado, você não aguenta. O teu eu antigo, ele sai. Meu Deus. Se você não tiver o teu emocional na rocha eterna, que é só Jesus Cristo, o teu antigo ser, ele sai. É isso, irmã Marluce? Meu eu antigo ficou lá na água. Não. Se você todo dia, se você não jejuar, se você não buscar, se você não renunciar, ele sai da água vivinho e volta de novo para você. Verdade. Ninguém é perfeito, Aleluia. ninguém é santo. Então todo dia nós temos que buscar o Senhor. Senhor, me ajuda, eu quero ser melhor. Senhor, me liberta. Mas irmã Marluce, eu tenho 30 anos de igreja. Irmã Marluce, eu tenho cargo, não importa. Todos nós precisamos nos libertar todo santo dia. Não somos perfeitos. Perfeição só lá no céu. Então aquele antigo homem, aquela antiga mulher, se você não jejuar, se você não renunciar, se você não se humilhar, ele volta, irmão. Aleluia. Aleluia. Então, você sabe administrar o seu conflito. Você tem uma inteligência emocional. Você vai ter resiliência. As suas decisões serão equilibradas. Que o inimigo, ele tenta de todas as maneiras, irmãos. O inimigo, ele sabe, se mexer no teu equilíbrio, no teu emocional, como vai ficar o seu espiritual? Ele é sujo. Ele tenta de todas as maneiras. Ele tenta tocar na carne, com doença. Aí você ora ao Senhor, Deus vai lá, não permite, então traz a cura. Depois ele tenta, né? No teu financeiro, na tua mente, no teu psicológico, no teu emocional. Quantos servos do Senhor estão tirando a própria vida? Acham que não tem mais jeito. Porque o inimigo, ele é sujo, ele tenta entrar na mente e contaminar. Mas para a honra e glória do Senhor, neste dia de hoje, eu creio que aqui só tem mulheres e homens com a mente voltada a Cristo. O inimigo não vai tocar na nossa mente, o inimigo não vai tocar no nosso emocional, o inimigo não vai parar a nossa caminhada, o inimigo não vai destruir o nosso casamento, o nosso lar, não haverá morte. E quando eu digo morte, é morte espiritual, é esfriamento. Deus não vai deixar isso acontecer. A tua família, a minha família está nas mãos
inimigo ele